no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Pode abrir a sua Bíblia lá, por favor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Muito bem. Colocando tudo no modo avião aqui para não ter erro. Modo avião. E hoje, por uma coincidência santa, hoje nós vamos ter 37 versículos para meditar. E hoje é o 37º estudo que eu faço em Marcos, pra vocês terem uma noção. Vamos jogar no bicho. Então, né? Jogar no bicho. Boa, isso aí. Ó, quem falou isso foi a Agnes, tá? O pessoal que tá assistindo. Foi? 37 estudos em Marcos. Só em Marcos, sem contar em Ruth e outros que a gente tem feito. 37. E eu tô resumindo, hein, gente? Essa é a versão compacta. Tá. Só pra gente, antes da gente ler, porque eu vou fazer assim hoje. Eu leio um pouco, falo, leio um pouco, falo, leio um pouco, falo, tá? Esse texto de hoje é o mais difícil de todo o Evangelho de Marcos. Mais difícil de todos. Então ele é de uma leitura bem assim, eu vou tentar traduzir da maneira mais simples e prática possível, que eu consigo, pelo menos, dentro das minhas limitações. Quero lembrar vocês que no capítulo anterior, capítulo 12, Jesus estava no templo, então Jesus está vivendo a sua última semana, desde que ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E enquanto ele entra lá em Jerusalém, vocês se lembram que ele virou as mesas dos cambistas, ele expulsou os vendedores do templo, ele confrontou, denunciou a religião daqueles tempos, e ele estava participando de um momento de adoração. Se lembra que é próximo da Páscoa, Jerusalém estava lotada de pessoas, era a festa mais esperada do ano, então Jerusalém estava simplesmente abarrotada de gente, e Jesus viu uma viúva colocar uma moeda pequenininha, 2 moedas de cobre na verdade, que eram moedas que equivaliam a uma quantia insignificante. A gente fez uma correspondência com os dias de hoje, seria mais ou menos 80 centavos. E ela fez uma ofertinha ali de 2 moedinhas de cobre. E Jesus elogiou aquela oferta. Ele disse: de todos que vieram aqui, essa mulher foi a que mais deu, porque todo mundo deu daquilo que sobrava e ela deu tudo que possuía. E a gente conversou muito sobre a exploração que a religião faz, especialmente dos vulneráveis, como pobres, estrangeiros e viúvos. E Jesus olhou para aquela oferta que parecia insignificante aos olhos humanos e disse: eu olho a proporção, os homens veem apenas a porção. Enquanto os homens estão olhando para a grandiosidade, eu estou olhando para a grandeza das coisas. Enquanto os homens estão olhando para a grandiosidade dos templos, das exposições, dos shows, dos carros, das roupas, dos restaurantes, das viagens, do glamour, o ser humano, o Deus está vendo o coração, a proporção, o que aquilo de fato representa para aquela pessoa. E Jesus disse isso no capítulo 12, e nós entramos no capítulo 13. Olha só como a Bíblia ela é uma sequência mesmo, né? Olha o que os discípulos de Jesus dizem. Quando ele estava saindo do templo, então você imagina, acabou de acontecer aquela situação. Então eles estão saindo do templo que acabou o culto. Um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras, que edifícios. A resposta de Jesus: você vê essas construções grandiosas que eu falei, estava falando semana passada, ou retrasada, sobre grandiosas. Perguntou Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só, gente, o que está acontecendo? Os discípulos, ou um discípulo está dizendo: veja, Jesus, que grandiosidade. O que Jesus está dizendo é: não se atenha à grandiosidade dos templos, da religiosidade, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Às vezes as pessoas estão preocupadas, a gente também, né? Cai nessa lábia de ficar acreditando que a aparência desse mundo, o glamour desse mundo, as propostas desse mundo, as estruturas desse mundo e as grandiosidades que se afiguram, que se apresentam aos nossos olhos, importam.
E Jesus está dizendo, não importa, sabe por quê? Não ficará pedra sobre pedra. A gente poderia meditar só sobre esse versículo para pensar sobre as coisas desse mundo. Que a gente olha e diz, nossa, que salário, que dinheiro, que quantidade, que grandiosidade, que incrível, que majestade. Sobre tudo que a gente pode dizer isso, Jesus dirá, não ficará pedra sobre pedra. Nada. Que casa, que carro, não ficará pedra sobre pedra. Nossa, mas você viu que incrível aquilo que aquele homem, que aquela mulher, você viu a quantidade de seguidores? Não ficará pedra sobre pedra. Nossa, que famoso! Ele lotou um estádio. Não ficará pedra sobre pedra. Essa é a grande verdade. Não se preocupe com a grandiosidade, se preocupe com a grandeza. Porque a grandiosidade é aquilo que apela aos olhos, a grandeza é aquilo que inspira o coração. Grandeza é aquilo que Jesus carrega. Jesus pode estar vestido da roupa que for, Jesus pode estar no lugar que for, Jesus pode estar comendo a comida que for. Ele não vai estar preocupado com a grandiosidade daquilo, mas com a grandeza. Ele vai sempre estar carregando a grandeza do seu caráter, a grandeza da sua nobreza, a grandeza do seu amor, a grandeza das suas virtudes, a grandeza da sua honra. Jesus sempre vai ser honrado, não importa onde ele estiver, porque ele é honrado. Ele é honrável. Ele é grande, embora nem sempre grandioso aos olhos humanos. Faz sentido, né? Então a religião, ela sempre está querendo apelar aos olhos, ela sempre está querendo causar uma excitação, causar um arrepio, causar uma experiência de grandiosidade. Só que Jesus, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a inspiração do dia a dia. Ele diz, não ficará pedra sobre pedra. É lógico que Jesus não está, assim, eu estou interpretando aqui metaforicamente, mas Jesus está dizendo literalmente, tá? Ele está dizendo assim, esse templo que você está aqui olhando e dizendo, uau, que coisa grande, daqui a pouco tempo, esse templo vai cair. E aconteceu de fato isso no ano 70, na queda de Jerusalém. Tá? O Flávio Joséfo, que é um historiador antigo, aliás, o historiador dos judeus mais importante, ele escreve um livro chamado Guerra dos Judeus, onde ele descreve com detalhes como que foi esse evento que aconteceu algumas décadas depois que Jesus morreu e ressuscitou. Esse templo, de fato, algumas décadas caiu e não ficou pedra sobre pedra, do jeito que Jesus havia acabado de dizer. Jesus olhou para aquele templo e disse, você está espantado, você está maravilhado com esse templo? Na verdade, esse templo que você está vendo hoje, daqui a algumas décadas, não estará mais aqui. Esse templo vai cair. E o Flávio Joséfo descreve esse momento, assim, os judeus eles fizeram uma rebelião, uma revolta contra Roma, e Roma não deixa nada barato. Roma, o imperador Tito, naquela época, cercou Jerusalém, e quando cerca naquela época que havia muralha, sabe? Cidades que tinham muralha, quando você cerca uma cidade, ninguém entra, ninguém sai. E aí as pessoas começam a passar fome. E de fato as pessoas passavam fome, assim, miseráveis, a ponto de o Flávio Joséfo descrever que as pessoas comiam couro e coisas do tipo, porque elas já não tinham mais o que comer. Muitas pessoas morreram de fome. Milhares de pessoas morreram em Jerusalém por conta desse cerco, a tal ponto que num determinado momento eles desistem, não aguentam mais ficar lá trancados ali. Então Roma invade, derruba as portas de Jerusalém, entra no templo e destrói tudo que pode ver pela frente. Então Jerusalém sofre um verdadeiro massacre. Então quando Jesus está dizendo assim, não ficará pedra sobre pedra, ele está dizendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele está dizendo que aquele templo vai cair. Assim, literalmente, a leitura mais superficial que você pode fazer dessa frase de Jesus é: esse templo vai cair, Jesus previu. Amém, glória a Deus. Ele previu a destruição do templo, mas ele não estava dizendo só isso. Ele estava dizendo que a antiga aliança chegou ao seu fim. A antiga aliança baseada nos sacrifícios do templo, a antiga aliança baseada nos sacerdotes do templo, a antiga aliança baseada nos rituais e cerimônias realizados no templo, tudo aquilo finalmente chegou ao fim. Então Jesus aqui está falando sobre o fim da antiga aliança, do Antigo Testamento.
E quem é o fim do Antigo Testamento? Quem é a finalidade do Antigo Testamento? Jesus. Está aqui alguém que cumpriu tudo aquilo que o Antigo Testamento disse que seria cumprido. Eu. Quem é o sumo sacerdote? Eu. Quem é o sacrifício? Eu. Quem é o templo? Eu. Então, agora que eu estou aqui, nada mais disso que vocês estão maravilhados faz sentido. Porque eu estou aqui. Porque eu cheguei. Então, vocês não precisam mais se preocupar com essa suntuosidade do templo feito de pedras. Está aqui um templo feito de carne. Eu. A partir de agora, se você quiser encontrar Deus, você não precisa esperar a Páscoa, você não precisa dirigir-se a um templo, você não precisa ir a Jerusalém, você não precisa vir nesse lugar suntuoso, grandioso, maravilhoso, onde você vai realizar um sacrifício. Não. Se você quer encontrar Deus, você vai até Cristo. Ele é o nosso lugar de encontro com Deus. É isso que Jesus está dizendo com essa frase, não ficará pedra sobre pedra. Tudo aquilo que um dia Deus disse, construa um templo, Deus disse, mas essa é uma aliança antiga. Agora está aquilo que é novo e eterno, que vai durar para sempre. Se você quer se encontrar com Deus, Cristo é o seu lugar de encontro com Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 3. Tendo sentado no Monte das Oliveiras, gente, o Monte das Oliveiras é um monte que fica perto de Jerusalém, do qual sentado ele consegue ver Jerusalém. De frente para o templo. Então, de lá eles estão olhando para o templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que está prestes a cumprir-se tudo isso? O Senhor fez uma profecia, e mais ou menos isso que ele está dizendo. Aí, me acompanha aqui, ó. O Senhor acabou de fazer uma profecia, que não vai ficar pedra sobre pedra. Quando que vai acontecer todas essas coisas que o Senhor está dizendo que vão acontecer? E aí, a resposta que Jesus vai dar é a seção mais complicada que tem na Bíblia. Porque ele está falando da destruição de Jerusalém? Sim. Mas ele também está dizendo da destruição da sua vinda futura. Ele está dizendo sobre quando, do dia em que ele virá. Do dia em que ele vai voltar. Então, ele fala do fim da antiga aliança e fala do fim do templo, mas ele também está falando do fim de todas as coisas. Então são muitos fins aqui, tá, gente? Ele chegou ao fim do seu ministério, aqui é a última semana, fim do seu ministério terreno, e vai começar a falar sobre o fim do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e também está falando sobre o final de todas as coisas, o fim de todas as coisas, ok? São muitos fins que estão acontecendo todos ao mesmo tempo. E aí daí a dificuldade de entender tudo, porque ele está falando sobre o fim do tempo e do fim do templo. Entendeu? Esse templo encontrou o seu fim. E o tempo também encontrará o seu fim. Eu vou falar sobre as duas coisas ao mesmo tempo. O fim do templo e o fim do templo. E aí, a profecia, gente, aliás, todas as profecias, inclusive no Antigo Testamento, daí a dificuldade de ler esse texto que a gente vai ler, ela tem camadas de leitura, de interpretação. Então, quando você ouve aquilo, lê aquilo, está significando aquilo que está dizendo, mas também está significando algo mais. Então, aquela profecia tem um significado para aquela geração, mas não apenas isso. Aquela profecia tem um significado maior do que ela. Maior. Tá? Então, por exemplo, na Bíblia, quando se fala do nascimento do Emanuel, está dizendo do nascimento de um menino que nasceria mesmo. Naquele tempo de Isaías. E ele nasceu. E aí Isaías está dizendo, quando nasceu Emanuel, vai acontecer isso, isso e isso. E de fato nasceu Emanuel e aconteceu. Só que ele não está falando sobre só o menino Emanuel que nasceria no seu tempo. Ele está falando sobre o menino Emanuel que nasceria e viria e seria o Deus conosco. Isso significaria que Deus está do nosso lado. Então, o rei, lá do tempo de Isaías, quando ouviu aquela profecia 700 anos antes, nasceu um menino que chamou Emanuel, Deus está conosco. Gente, eu não vou perder essa guerra, Deus está do meu lado. Nasceu o menino que Isaías disse que nasceria. Mas não, ele não estava dizendo só isso. Ele estava dizendo que um dia nasceria o Emanuel, dizendo que Deus está com a humanidade. Deus está conosco. Então a Bíblia ela tem essa capacidade de trazer uma interpretação em camadas. E aí que Jesus vai falando e vai tornando a coisa difícil. Então, a queda de Jerusalém representa não só a queda de Jerusalém, representa a queda do mundo.
Então, quando Jesus está falando sobre o templo que está caindo e Jerusalém que vai cair, ele não está só dizendo de uma realidade micro. Ele está falando também de uma realidade macro. Este mundo vai cair. Ele está dizendo que Jerusalém, que não vai ficar pedra sobre pedra no templo em Jerusalém, mas ele também está falando que não vai ficar pedra sobre pedra neste mundo. Ele está dizendo, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: o que vocês verão acontecendo aqui, daqui a algumas décadas, vai ser uma encenação, vai ser um trailer de um filme que ainda vai acontecer. Vai ser uma amostra. Vai ser feio. Mas vai ser feio pontualmente. Vai ser feio localmente. Agora, o que vai acontecer no final dos tempos vai ser feio universalmente. Eu estou dizendo para vocês algo que vai acontecer daqui a algumas décadas e que as pessoas vão arrepiar de saber que aconteceu. Mas isso é só um trailer, porque no final da história a coisa vai ser feia não só em Jerusalém, a coisa vai ser feia no mundo inteiro. É uma miniatura. É um fim em miniatura, é isso que ele está dizendo. É um fim maquete. Daqui a pouco vai acontecer um fim real. Então, e aí a gente precisa entender uma coisa, eu coloquei aqui para a gente não se perder, porque eu queria muito já colocar essas ideias para vocês. Eu pensava quando eu comecei em março, quando eu vou ter oportunidade de escrever isso? Agora eu tenho. O judeu, quando ele olhava para a história, ele dizia assim, ó, o judeu está vivendo aqui, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, fazendo sacrifícios, obedecendo a lei de Moisés e tudo mais. Ele olhava para frente, ele sabia que quando Cristo, o Messias, viesse, a história acabou. Essa é a visão de qualquer judeu. O Cristo veio, acabou a história. O Cristo vai vir, vai derrotar Roma, vai ressuscitar os mortos e a história acabou. Então, quando o Cristo veio de fato, não aconteceu isso. A história não acabou, a história continuou. A história seguiu com o seu rumo, porque Cristo não veio em duas fases. Cristo veio uma vez e Cristo voltará. Então, a visão que Cristo nos apresenta é que ele veio de uma maneira que não se imaginava que ele viesse. Por isso, muitas pessoas não creram nele. Porque falaram assim, se o Senhor é o Messias mesmo, cadê as nações lamentando, o julgamento, o final, a ressurreição, o tumulto, cadê tudo? Não, isso aí é uma coisa que vai acontecer em duas. Então, mais ou menos o seguinte, o Messias veio em duas parcelas, ele parcelou a vinda dele. Veio uma parcela, depois vai vir a outra parcela. A primeira vinda dele trouxe o reino de Deus, e a segunda vinda dele acabará com o mal e a maldade, a perversidade, a corrupção do mundo. Então, é mais ou menos o seguinte que eu vou dizer para vocês, tá? Imagine que o Messias fosse vir no final da história de fato e vai vir. Só que ele pegou, e o reino que ele traria lá no fim, ele já adiantou e antecipou para o meio da história. Então, Cristo trouxe o seu reino para dentro da história a fim de que nós pudéssemos antecipar a vinda desse reino como igreja ao longo da história, um reino que de fato virá plenamente no final. Deu para entender mais ou menos? Sim ou não? Então, resumo disso tudo. Jesus Cristo antecipou a vinda do reino para dentro da história, uma vinda que se daria só no fim da história. É isso que ele fez. E a pergunta é, o que vai anteceder essa vinda? É o que ele vai começar a responder. Jesus começou a dizer, versículo 5. Verso 5, vamos lá. Tenham o cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Então não se enganem e não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino se levantará contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Então, vamos por partes, né? Como se diz, né? Vamos por partes. Que coisas que ele falou que vai ter? Fome, guerra, terremotos, desastres naturais, muita guerra, né? Nação se levantando contra nação, guerras mundiais, né?
fome, guerra, engano, dores. Olha lá, não tenham medo. Então, não se enganem, ainda não é o fim. Então, nada disso que Jesus acabou de escrever é a marca do fim. Não é o fim. Não é o fim. Isso aí é marca dos tempos que nós vivemos. Mas ainda não é o fim. Mas ele fala uma coisa muito importante. Ele diz, não se enganem. Então vamos lá. Duas coisas que eu queria dizer aqui nessa fala de Jesus. A primeira, o sofrimento, a fome, os desastres e tudo que acontece no nosso tempo, Jesus falou que aconteceria. A gente já tinha ouvido Jesus falar, nesse mundo vocês vão ter aflições. Então assim, gente, eu sei que parece um pouco frio dizer isso, mas quando a gente passa pela aflição, a gente às vezes se assusta e fala, Deus, por quê? Mas na verdade, Jesus disse que a gente passaria pela aflição. Não tem novidade nenhuma. Não tem novidade. Jesus disse que nós passaríamos por tudo isso. Nós atravessaríamos tudo isso. Que o mundo seria esse lugar. Então, no momento em que Jesus ressuscitou, o botão de start foi apertado. Vai ter fome, vai ter guerra, vai ter terremoto, vai ter aflição, vai ser difícil. Não se assustem. E não fiquem com medo. Gente, sério, você já ficou com medo? Sim? É fácil obedecer esse mandamento de Jesus? Porque é aquela coisa, né? Vai ser difícil, tá? Mas não tenha medo. Tô avisando. Só tô avisando antes pra você saber que você vai passar, tá bom? Vai ser difícil. E tá sendo difícil. E tem sido difícil. Mas eu vou falar pra vocês por que muitas vezes se torna difícil. Por causa da outra frase que Jesus falou. Não se enganem. Não se enganem. Gente, isso aqui é muito sério, porque ele fala duas vezes, ninguém os engana e tal. Gente que engana vai ter sempre. 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 Qual que é o nosso problema? Cair no engano. Acreditar na conversa da caronchinha. Que é esse evangelho sendo pregado por aí, que diz que tudo vai ser fácil, que diz que tempos melhores vão vir, que diz que Deus vai nos abençoar. Gente, estou falando, a Bíblia está falando, não vai ser fácil, a semana vai ser difícil, a semana que vem também, o mês que vem também, o ano que vem também, vai ser difícil. Sabe essa ideia de um evangelho que diz, eu vou parafrasear uma coisa que está sendo dita aí na internet agora, acredita no seu sonho, acredita nos seus sonhos, se Deus te permitiu sonhar, que vai realizar. Gente, história para boi dormir. Que ia ter gente que enganar, a gente sabe, o problema é a gente cair. Jesus não falou para nós, vai lá e cala a boca de quem está enganando. Não, Jesus falou, não se engane. Deixa ele falar, gente. Deixa quem quiser falar. Só você não cair na ladainha. E o que eu estou falando isso que é muito sério? Porque às vezes eu vejo a gente é uma conversa sedutora. Qual que é mais sedutora, gente? Ouvir Jesus falando que vai ter guerra, vai ter fome, ou ouvir alguém dizendo que vai tudo ficar bem. Mas às vezes a gente cai nesse engano de acreditar que o evangelho ele só veio para dar um tempero na nossa vida, sabe? Não, vamos para a igreja, lá é bom, vai fazer bem. Tá bom, mas vai melhorar. Se você colocar Jesus na sua vida, aí, nossa, é o que faltava. Só tá faltando Jesus. A gente acredita, olha que engano. A gente acredita no evangelho que não vem para ser o arroz e feijão, vem para ser um temperinho. A gente não vem aqui para comer um temperinho, gente. A gente vem aqui para comer o arroz e feijão da vida. É o básico, assim. Sem isso aqui não tem como. Mas algumas pessoas estão vendendo o evangelho como se ele fosse uma suquinha. A vida tá difícil? Vamos colocar um açúcar, um adoçante, vai para não engordar. Vamos colocar um temperinho, vamos dar uma adocicada, vamos facilitar. Vem para a igreja. Porque eu sei que tá difícil, mas lá na igreja vai ajudar você, vai melhorar a sua vida. Tá bom? Você pensou se tá bom sem Jesus, com Jesus vai ficar melhor ainda. E a gente uns discursos que vendem Jesus como se ele fosse um guru coach que vai dar ensinos que vão facilitar as coisas. Gente, o ensino de Jesus é duro. Eu de verdade, vez após vez, eu penso assim comigo, nossa, Valéria, eu vou lá me encontrar com o pessoal e vai ser mais uma mensagem difícil. Eu queria tanto levar uma mensagem mais fácil, mas não tem. É lógico que o evangelho é uma mensagem de esperança, de graça, de amor, mas não é uma mensagem que traz
expectativas boas para essa vida. É uma mensagem que acorda a gente para a vida. De certa maneira, desilude a gente. Sai dessa ilusão de que vai ser tudo fácil. Não vai. Então, é assim, eu venho para cá pensando, nossa, eu vou acordar, e a gente precisa acordar. Parar de acreditar nessas ladainhas de stories do Instagram. Que fala que vai ser mais fácil você aplicar a chave A e fazer o discurso B e os passos A, B, C, e, gente, não vai. O Evangelho é um relacionamento com Deus Todo-Poderoso que nos reconciliou, nos perdoou os nossos pecados, deu esperança eterna e diz para a gente testemunhar dele nesse mundo difícil. É sobre isso que é o Evangelho. 9. Fiquem atentos. Gente, olha só o discurso de Jesus desde o começo. Não se enganem, não tenham medo. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados. Ai, Jesus. Acho que quando estava aqui, os discípulos falaram assim, por que a gente foi perguntar esse negócio, né? Meu Deus, era melhor nem saber, né? E serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunhos a eles. É necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Essa é a responsabilidade de vocês, pregar o evangelho. Quando os prenderem, os levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, não vocês. Ele está falando aqui com os primeiros discípulos, mas também está falando comigo e com você, discípulos do século XXI. Vai ser difícil, vocês vão ser traídos, coisas ruins vão acontecer, vocês serão julgados. A ideia do tribunal aqui é que você vai passar por a experiência de ser julgado, as pessoas vão estar de olho em você. Mas também o tribunal real, né? Nós estamos sendo julgados pelo tribunal dos homens. Mas a nossa vida não está na mão dos homens, de jeito nenhum. Mas a gente vai ser julgado por eles. E você acha que quando ele julgar os cristãos, os homens vão olhar e dizer, nossa, que legal, que vida bacana você tem? Ou você acha que eles vão dificultar para você? Que bom quando os homens olharem e falarem, é muito legal o jeito que você vive, parabéns, é muito bonito. Isso é legal quando acontece isso. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. As pessoas às vezes vão ter inveja e coisas ruins vão acontecer com a gente pelo fato da gente ser cristão. A gente vai ser julgado pelo mundo. E ele diz algo muito, muito forte aqui. Entregues aos tribunais e serão açoitados nas... Versículo 9. Onde? Sinagoga. Sinagoga é o lugar da religião. Não é só o mundo que vai julgar você. É a igreja também. É a religião também. As pessoas vão sentir inveja e ciúmes. E elas vão julgar você. Naquilo que compete a você reconhecer que você errou, é seu papel reconhecer. Mas naquilo que você não pecou, você tenha certeza absoluta que tudo isso que você está sofrendo é por causa do Evangelho. Não se assuste. Faz parte. Faz parte. 12. Gente, para mim essa parte que quando eu estava preparando foi a que eu mais sofri de ler. 12. O irmão entregará à morte outro irmão. E o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. As famílias serão desintegradas. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está falando de traição. Vocês vão ser traídos. As pessoas odiarão vocês. As pessoas terão raiva de vocês. Quanto mais você obedecer o Evangelho, quanto mais você fizer a coisa certa, quanto mais você for fiel como discípulo de Jesus, as coisas não vão facilitar, elas vão piorar. Tá vendo como é que é o discurso do Evangelho? Se você for um discípulo fiel de Cristo, vai ser difícil, porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, olha lá, tá achando que é quem? E sempre fez errado, agora vai querer fazer o certo. E agora você é melhor do que todos agora? Agora não tá mais mentindo. Agora não tá mais passando por debaixo dos panos. Agora você quer ser o melhor do que os outros. Agora você é a santinha. Agora você é a santinha. Agora você é melhor. E aí as pessoas vão tentar arrumar jeito de trair. E aqui o texto é tão pesado que ele diz, irmão trair um irmão. Irmão trair um irmão. Filho contra pai.
pai contra filho, e vocês serão odiados por minha causa. E ele diz, sabe, todas essas coisas que ele está dizendo aqui, ele está dizendo dos sofrimentos que a gente vem falando já. Traição, divórcio, abandono, demissão, injustiça. Pessoas que sem razão nenhuma aparente começam a odiar você e você não sabe explicar por quê. Parece que é o tom de voz que você fala, é a roupa que você veste, é o jeito que você respira. Não tem uma explicação natural para o jeito que a pessoa está te tratando. Ela simplesmente te trata assim, porque ela achou que ela acordou naquele dia achando que deve falar assim, de fazer isso. Injustiças no mundo, injustiças na igreja, pessoas que são traídas, pessoas que são julgadas, pessoas que são abandonadas, pessoas que são expulsas. E quando a gente pergunta a Deus, Senhor, e agora o que o Senhor vai fazer? É isso mesmo, ele vai responder, é isso que eu estou falando já aqui, ó, na Bíblia há 2000 anos atrás estava escrito, é só a gente ler. Já estava escrito que seria assim, porque Deus não tem uma relação com a gente, presta atenção nessa parte que talvez seja a mais importante. Deus não tem uma relação conosco de preservação, mas de proteção. A gente acredita que a fé serve para preservar a nossa vida, mas não. A fé serve para proteger a nossa alma deste mundo. Algumas pessoas vêm a crer no Evangelho acreditando que Deus tem um compromisso em preservar a nossa vida. Mas não. Deus tem um compromisso em proteger a nossa fé. É óbvio que há momentos que Deus preserva a sua vida, mas Ele só preserva a sua vida com uma finalidade: te dar mais oportunidade de crescer na sua fé e dar testemunho de quem Ele é. Ponto. Às vezes a gente acha que Deus nos preserva de situações ruins para falar, nossa, obrigado Deus, o Senhor me deu um tempo extra aqui para eu poder curtir e aproveitar mais. Não, eu estou te dando um tempo extra para você crescer mais na fé e dar testemunho de mim nesse mundo. Porque quando você morrer, você não vai ter mais oportunidade de fazer isso. Então, a fé não serve para nos preservar. A fé serve para nos proteger a alma desse mundo. Não sermos corrompidos com esse mundo. Existem dois tipos de discípulos, Jesus está dizendo aqui. Um é o que, em nome da preservação da sua vida, perde a sua fé. O outro é aquele que perde a vida em nome da fé. Algumas pessoas perdem a fé para preservar a sua vida aqui. Outras pessoas asseguram-se na fé e perdem essa vida aqui. Só tem dois tipos de discípulo. Ou a gente perde a vida, ou a gente perde a fé. Não tem outra opção. A que mais você está apegado? A sua vida ou a fé? Se você estiver apegado mais à sua vida, você vai perder tudo. Se você estiver apegado à sua fé, essa vida vai fazer todo sentido, porque você não vai viver para essa vida, você vai viver para a eternidade. Tem gente que perde a fé em nome de preservar a sua vida. Esse é um discípulo que abandona, esse é um discípulo que se afasta, esse é um discípulo que se corrompe, esse é um discípulo que se deixou enganar, esse é um discípulo que olhou e falou assim, Deus, olha, eu sabia que ia ser difícil, mas nem tanto. Eu sabia que ia ser ruim, mas olha, tá difícil demais. Então vamos fazer o seguinte, para eu aproveitar o restinho de vida que eu tenho aqui, eu vou te deixar de lado, escanteio um pouco para aproveitar aqui. Você acabou de abandonar a coisa mais preciosa que te foi dada, a fé. Para viver essa vida, encarar os problemas da sua vida, que vão continuar te acompanhando. Por isso é muito sério. Deus não tem compromisso com a preservação da minha vida, da sua vida. Deus tem um compromisso com a minha e com a sua fé, para sermos guardados desse mundo. Sermos guardados desse mundo. E é por isso que os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, esses homens que estavam vindo de Jesus, Pedro, Tiago, João e André, perderam a vida, mas não perderam a fé. Não perderam a fé. Perderam a vida. Que é a música que a gente acabou de cantar. Por ele eu estou gastando a minha vida. E todo dia a gente tem que acordar com essa consciência. Senhor, eu acordei hoje. Eu vou viver para o Senhor esse dia. O que quer que faça, o que quer que aconteça, eu vou viver para o Senhor. Porque a minha vida é tua. Eu não vou viver para mim, eu vou viver para ti. O que o Senhor quer que eu faça, vamos fazer juntos. Eu vou servir ao Senhor com tudo que eu tenho hoje. Amanhã
amanhã eu não sei. Mas hoje eu tenho a minha vida para servir ao Senhor. Essa é a consciência que a gente tem que viver os nossos dias. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a gente sabe do fim, Jesus está falando aqui. E olha só, agora Jesus dá uma palavra para a sua geração, então eu vou ser mais rápido aqui. 14. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. O próprio Jesus sabia que ia ser difícil entender essa passagem. Quem lê, entenda aí, ó. Tenta entender, tá? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. 20, versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Então ele fez esses dias de sofrimento em Jerusalém, dias mais curtos, senão ninguém aguentaria. Mesmo, e foi difícil. Se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou vejam, lá está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos, eu os avisei antecipadamente. Então, mais uma vez ele fala aqui, né, ó, eu já avisei, né? Tem um comercialzinho que eu tô vendo agora lá que diz assim, tecle 1 para ouvir, eu avisei. Tecle 2 para ouvir, eu avisei, não é mesmo? Então, assim, Jesus está dizendo, eu avisei. E aqui, esses discípulos, Pedro, Tiago, João, André, eles estavam lá em Jerusalém quando tudo isso aconteceu, né? Eles viveriam aquilo tudo, e eles teriam que lidar com tudo aquilo. E esse abominável da desolação, só para não passar batido, fala, nossa, o que é esse abominável da desolação que eu nunca ouvi na minha vida? É o seguinte, 500 anos antes de Cristo, um homem chamado Daniel, está na Bíblia aí, Daniel capítulo 9, ele fez uma previsão com data. Ele falou quando o Messias viria, tá, Daniel? Ele disse, o Messias vai vir, mas ele não disse assim, fácil de entender, ele disse de um jeito meio difícil. Ele falou assim, que o Messias vai vir em, como é que ele usou a expressão? 70 semanas de anos. Aí eu falei, 70 semanas de anos, então peraí. Uma semana tem 7 dias, então pensa 7 anos. 7 anos vezes 70 dá 490. Olha, eu ia falar que o japonês não está aqui, mas tá merda. 490 anos. Daqui a 70 semanas de anos acontecerá esse abominável da desolação. Uma coisa terrível aconteceria, mas seria o momento em que o Cristo, o Messias, estaria aqui. É exatamente o tempo, 500 anos depois, que o Messias veio. De fato, ele estava apontando para o Cristo. E que esse abominável da desolação? De fato, são 2 eventos que aconteceram. Um, alguns anos antes, que um homem chamado Antíoco Epifânio sacrificou um porco no templo de Israel. Cometeu uma atrocidade, assim, uma coisa terrível, para um judeu especialmente. Mas não apenas isso. O que é a desolação? Eles pegariam um templo e destruiriam um templo, que é o que os romanos vão fazer daqui a alguns anos depois de Jesus, né? Então ele está falando, vão entrar aqui e pagãos irão entrar no templo e derrubar esse templo inteiro. Essa é a desolação que vai acontecer aqui, tá? E ele já está dizendo, esse dia vai ser muito difícil, vai ser dias terríveis, e eu avisei. E aí, esse ponto do aviso de Jesus sempre faz pensar isso. Toda vez que eu me assusto com alguma coisa ruim que acontece, esse susto só revela a minha ignorância. Porque Jesus já disse que aconteceria. Sabe quando você fala assim? Não acredito. É só a nossa ignorância falando. Porque pode esperar. Os tempos vão ser difíceis. Então, Jesus está falando isso aqui para os discípulos, para que quando acontecesse, os discípulos abrissem o jornal e falassem, Roma cercou Jerusalém. Eles não falassem, não acredito. Não, eles iam lá e falar assim, lá, o Senhor falou que aconteceria. Está acontecendo. Mas, na verdade, sim, não dá nem falar. Um ia olhar para o outro e o olhar já diria, lembra daquela conversa? Lembro. Pois é, está acontecendo. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Quando acontece uma coisa, a gente olha um para o outro e diz, lembra? Jesus disse que aconteceria. Uma pandemia aconteceu, a gente não fica, uma pandemia. Não, gente. Vamos se cuidar, porque estava dito. Jesus disse que aconteceria. Uma fome assolou, uma guerra vai estourar, a 3ª Guerra Mundial. Não levanta a sobrancelha. Saiba que vai acontecer. Vai acontecer.
E aí Jesus, a partir de aqui, vai usar uma linguagem bem assim, apocalíptica mesmo, porque é uma linguagem bem metafórica, bem simbólica. Olha só o versículo 24. Mas, naqueles dias, após a tribulação, parece que ele está falando dos mesmos dias, né? Naqueles dias fala assim, está falando de quando Jerusalém, né, o templo, 70, cair. Aí, então, aí que ele emenda uma situação que se fala assim, mas parece que ele estava falando lá, agora é do futuro. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. O que ele está falando é que no fim dos tempos, os sistemas desse mundo vão todos colapsar. Tudo vai entrar em colapso. Tudo vai se romper, e nada vai sobrar. Versículo 26. Então, quando chegar no fim de tudo, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará, estou no 27, tá? E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu, os mortos e os vivos. Ressuscitará todos aqueles que pertencem a ele. Aqui ele está fazendo uma alusão aos profetas. Ele cita aqui, sem falar, Isaías, Ezequiel, Joel e Zacarias. E o ponto aqui que ele está falando é o seguinte: quando Jesus voltar, você não vai ter dúvida. Você não vai precisar avisar, Jesus voltou, porque o outro também vai estar vendo. Aqui é a vinda do Filho do Homem, aqui é a vinda do Messias, aqui é aquela coisa, gente. Você imagina você tá com um amigo lá, você está andando, vocês dois estão olhando para o céu, de repente vem um cometa passando no céu, vocês dois ficam olhando assim. Não tem dúvida, vocês dois estão olhando para o mesmo lugar. O céu, se for à noite, o céu vai se iluminar, vai virar um show de espanto. Vai ser uma coisa tremenda, que as câmeras dos jornais vão mirar para ele, vão olhar para Jesus e o âncora do jornal não vai saber o que ele vai dizer. Ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, e aí? E todo mundo vai se lamentar. E aqueles que viveram para si mesmos vão se lamentar. E as nações vão se lamentar. E aí vai haver choro. E aí vai haver gente se ajoelhando. E aí vai haver gente querendo se recuperar no último segundo. E aí vai ter gente querendo fazer o que não fez a vida inteira num segundo distante. Mas aí o tempo já vai ter esgotado. É aquela última areia da ampulheta que caiu. E agora que ela caiu, meu amigo, estourou. Pé, acabou. Não tem mais tempo. Não sei quem falou assim. Não, a gente vai ver Jesus pela TV. Eu falei, que TV o quê? Nossa, a gente está esperando para ver Jesus, todo mundo. Até aqui, todo mundo vai ver. O mundo inteiro vai ver. Você vai ver Jesus por todo lugar. Porque você vai sair da sua casa, vai olhar para o céu e já você vai dizer, acabou. Aquilo que Jesus falou na Bíblia está acontecendo agora. Aí você não vai ter dúvida. Porque vai acontecer isso aqui. E quando ele diz assim, com grande poder e glória, ele enviará. Isso aqui é uma descrição do Filho do Homem sendo entronizado. Agora sim, todo olho verá que ele se tornou rei, que ele se tornou Senhor. E eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer um texto de Ezequiel, que é o texto que Jesus está mencionando. Ezequiel 1. Havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono uma figura semelhante a um homem. Essa foi uma visão do profeta Ezequiel lá, bem antes de Jesus. Vi a parte de cima do que parecia a cintura dele, assemelhava-se a metal reluzente, como que cheio de fogo. Então, metal reluzente como cheio de fogo. É uma figura assustadora. É uma figura... Sabe que você não tem par para conseguir descrever? A parte inferior assemelhava-se ao fogo e uma luz brilhante envolvia todo o seu ser. Imagina olhar para o sol no meio-dia e você não consegue nem olhar direito. É a figura do Filho do Homem vindo. Com a aparência do arco-íris entre as nuvens em um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Quando fala dessa figura do arco-íris num dia chuvoso, é aquela coisa que ao mesmo tempo te atrai e ao mesmo tempo te repele. Você quer olhar, mas você não consegue, porque ela assombra e ela admira. Então, exato. É aquela coisa que te atrai, você quer ver, mas você não consegue ver, porque ela é terrível e ao mesmo tempo grandiosa, gloriosa. É o Filho do Homem se assentando no seu trono e tomando o reinado sobre tudo. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, olha a reação de Ezequiel. Prostrei-me com o rosto em terra.
Sabe aquela situação que você não tem nem força? Acho que a perna perde a força. E quando você vê, acho que tudo enfraquece e você só cai. Eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer no final de tudo. Quando as pessoas virem Jesus voltando em glória, todo mundo vai sacar. Ninguém é bobo. E quando todo mundo sacar, vai passar naquele segundo, daquela fração de segundo que passar pela cabeça da pessoa, eu vou tentar me arrepender. Ela vai simplesmente desmontar. Acabou. Não vai ter tempo de falar, nossa, agora eu vou crer em Jesus que morreu pelos meus pecados. Meu amigo, você ouviu já. Você já ouviu, você teve tempo para se arrepender, você teve tempo para batizar, você teve tempo para viver para Cristo, você teve tempo para viver para a glória do Senhor todos os dias quando você acordou, Deus te deu vida, você estava respirando, você podia agradecer por aquele dia, você podia falar, Senhor, me arrependo dos meus pecados passados, vou viver para a tua glória. Mas você não fez isso porque você foi orgulhoso, você sabia que Deus requeria isso de você, mas você continuou vivendo do jeito que você sempre viveu, e ali vai ser tarde. E aqui fala disso, uma reunião, todos os santos reunidos, e uma separação, todos os pecadores afastados. E olha o que Isaías 13 diz, eu quero trazer isso porque eu acho muito forte essa linguagem. Isaías 13, 1900, 800 anos antes de Cristo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro. Por fim, farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor, dos exércitos no dia do furor da sua ira. E por que eu estou trazendo tudo isso? Não é porque a gente está dizendo, nossa, se não for por amor, crê em Cristo, pelo menos pelo medo do inferno. Não. Porque se alguém crê em Cristo, não é por medo de ir para o inferno. É por amor, porque Ele nos amou primeiro. E é essa mensagem que a gente carrega. Cristo nos amou primeiro. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Ele deu a vida por nós. Ele nos perdoou naquela cruz. Naquela cruz, eu imagino assim que na mente de Cristo começou a passar os rostos de todos aqueles por quem ele estava morrendo, todas as pessoas que se assentariam com ele naquele último dia, os nomes. E ele, enquanto passava por aquele sofrimento, ele não olhava para aqueles cravos. Eu imagino que ele fechava os olhos dele e pensava em todos aqueles que um dia reuniriam junto com ele no banquete eterno com seu Pai. É por eles que eu estou aqui. É a mesma coisa uma mulher quando está dando à luz, eu imagino. Porque ela está dando à luz, ela vai ficar só olhando para o seu sofrimento, eu imagino que a cabeça dela pensa, é uma vida. É uma vida que está nascendo. É alguém que um dia vai estar aqui comigo, brincando, crescendo. É alguém que vai estar comigo aqui, vivendo o dia a dia. É uma pessoa que vai se sentar comigo, é uma pessoa que vai trazer alegria para mim, para o resto da minha vida. E aí, diante daquilo, a dor, ela começa a ser suportada. Porque eu vou aguentar esse tempo pela alegria que eu tenho diante de mim. Imagino eu que seja alguma coisa assim, porque eu não sei. Mas eu imagino o que Jesus estava passando lá na cruz. Ele pensava em nós. Ele pensava nos seus eleitos. Então vamos caminhar para o fim. 28. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Oi! Vocês sabem que o verão está próximo. Então, você olhou para a figueira, você começou a ver o ramo brotando, começou a ver as folhas. Você já diz, você já fala, o verão está chegando. Assim também, quando virem essas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele está falando da destruição do templo? Sim, essa geração. Porque dali a algumas décadas aconteceria isso. Mas sabe o que eu acho que Jesus tinha no fim das contas, assim? Que ele falou tudo isso falando, não vai passar dessa geração. Porque eu creio que Jesus queria que todo cristão vivesse com a expectativa de que a qualquer momento ele pode voltar. Nós não temos o direito de falar assim, vai demorar.
Quando ele diz assim, essa geração não passará, é assim, eu acho que nós temos que viver a nossa vida com a certeza de que a qualquer momento Jesus vai voltar. É por isso que ele está falando isso. Eu acho que esse texto, como ele mistura o momento da destruição do templo, e eu acredito que seja a parte que refere à destruição do templo. Mas como ele acabou de falar da vinda do Filho do Homem, essa geração é como se ele estivesse plantando uma sementinha no nosso coração para dizer assim, qualquer momento, tá? É qualquer momento, é qualquer momento, é qualquer momento. E ele vai fechar desse jeito, olha o 32. Desse jeito ele vai fechar. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, então não adianta você perguntar pro anjo Gabriel, pro anjo Miguel, pro anjo, não sabe. Ele vai falar, não faço ideia, cara. Nem um filho. Jesus, me revela quando o Senhor volta. Eu falo, não sei. Somente o Pai. Só um sabe. Fiquem atentos. É assim que ele vai terminar, é assim que a gente vai terminar. Vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. E aqui ele traz uma figura que eu acho linda. É como um homem que saiu de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Meu pai ia gostar aqui, ó, porteiro. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem. Se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Pior coisa que você... Teve a experiência já de chegar numa portaria e você buzina assim, sei lá, você chega à meia-noite, 1h da manhã, e o porteiro tá tirando uma sonequinha, né? Quando Jesus voltar, que ele não nos encontre tirando uma sonequinha. E o que significa na prática que Jesus encontra a gente dormindo? O que significa Jesus voltar e a gente está dormindo? Será que é literalmente? Jesus voltar à noite e eu estou dormindo? Não. O que ele está dizendo é o seguinte, que ele não os encontre seduzidos por esse mundo. Que ele não os encontre enganados pelas propostas desse mundo. Que ele não os encontre temendo sofrer com as coisas desse mundo. Que ele não os encontre amargurados porque deu tudo errado que você queria que acontecesse nesse mundo. Que ele não os encontre com raiva porque o outro feriu você nesse mundo. Que ele não os encontre chutando o pau da barraca porque tudo que você queria que acontecesse nesse mundo não aconteceu. Que ele os encontre acordados, perdoando, amando, obedecendo, se santificando, orando, servindo, vivendo o ministério de que Deus tem para você todos os dias da sua vida. Que ele os encontre acordados. É isso que ele está dizendo. E emendando com a semana passada, e foi isso que a gente falou, cultuando com a sua vida. Não indo ao culto, mas cultuando. Quem não estava aqui na semana passada, a gente falou sobre isso. Culto não é domingo. Culto é vida. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque no dia em que ele voltar e você disser, Senhor, eu fui ao culto, ele vai te dizer, esse é o problema. Você foi ao culto, mas você não foi culto. E a minha vontade para a sua vida não era que você fosse ao culto apenas, mas que você fosse ao culto, fosse um culto todos os dias da sua vida. Um sacrifício vivo, santo e agradável. A palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz de Jesus e obedecem. As ovelhas dele. Os eleitos dele, aqueles que pertencem a ele. As vozes desse mundo sempre vão estar tentando seduzir você. E sempre que você ouvir, é como se espiritualmente você estivesse adormecendo. Todas as vezes que você ouve as vozes desse mundo, é como se você pegasse no sono e tirasse uma sonequinha. E é como se você dissesse, tomara que ele não volte agora, eu vou só dar uma dormidinha. Vou só dar uma escapadinha. E ele está dizendo pra gente, pode ser a qualquer momento. Não queira
que ele te encontre dormindo. Ah, mas se ele me encontrar em pecado, eu vou para o inferno? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a vida de Cristo, que ele chamou para a gente viver, é uma vida que deve ser vivida todos os dias. Ele chamou a gente a vigiar o nosso coração, a vigiar a nossa vida, a vigiar o nosso testemunho, a vigiar a nossa conduta, a vigiar, a ficar atento, a ficar esperto. Porque pode ser que numa dessa a gente se desvie. Sabe qual é aquela coisa? Eu vou só pegar uma... Não sei se você já fez isso, estava no Waze. Não, só dar só dar uma voltinha, depois eu pego o Waze lá na frente. Aí nessa você se perde. Vai que numa dessa... Ou se não, pior, né? Você fala assim, não, vou dar uma dormidinha agora à tarde. Meia horinha. 3 horas depois, não é? É aquela coisa, Senhor, só um pouquinho. Quando você vai ver, você já se perdeu. Você não sabe nem mais como é que volta. Você não sabe nem mais de qual pecado você tem que se arrepender. Porque você já se sujou tanto. Você não sabe nem como é que resolve esse problema. Que você não seja encontrado dormindo. E a ceia serve para isso. A gente vai participar agora da ceia. A ceia é uma memória. A ceia é um despertador. A ceia é um despertador. Pode fechar.